Já nesse terceiro vídeo, a gente vai abordar sobre a estrutura fundiária brasileira, né? E como essa estrutura se mantém historicamente, né? E os impactos dessa estrutura fundiária, inclusive as relações de trabalho no campo, né? Então é isso que a gente vai abordar nesse terceiro vídeo. Bem, a estrutura fundiária brasileira. Primeiro, o que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária é a forma como está organizada a distribuição da terra no Brasil, ou em qualquer país. Tá? Então, a forma como está organizada a terra no Brasil, ela é marcada por ser desigual, por ser concentrada. E essa concentração, essa desigualdade, tá? Ela favorece uma minoria da população brasileira. Tá? Então, essa característica da estrutura fundiária no Brasil ser desigual por ser concentrada, tá? Ou seja, ser desigual e ao mesmo tempo ser concentrada, porque uma grande minoria concentra a maior quantidade de terras, né, maior área de terras no Brasil, ela tem as suas origens na própria história de formação territorial do Brasil. Então, a gente vai ver desde o processo de colonização, tá? Você já tem uma política, tá, de favorecimento a pequenos grupos e famílias, né, representativas do poder e da política nacional. Tá? Então, essa distribuição, por exemplo, da propriedade da terra no Brasil, essa marca de ser concentrada e desigual, a gente pode até visualizar aqui, ó, nesse mapa aqui, né, recente do território brasileiro, né, divulgado pelo Censo Agropecuário de 2017, que vocês podem perceber aqui no mapa, né, que essa tonalidade mais verdinha, quanto mais verde, né, quanto mais escuro esse verde, tá, quanto maior essa tonalidade, significa que há uma maior concentração, né, de propriedades, das grandes propriedades, ou seja, dos grandes latifúndios, principalmente na região, ó, nordeste, tá, e na região norte, tá, do Brasil. A região sul, sudeste, tá, e também a região, parte da região centro-oeste, tá, elas vão se caracterizar por médias e pequenas propriedades. Tá? Então, as grandes propriedades elas se concentram principalmente na região nordeste do Brasil e, em segundo lugar, na região sul do Brasil. Isso faz parte do processo histórico de ocupação da terra no país. Ok? Há nessa conjuntura, tá, por exemplo, de irregularidades, tá, uma discrepância. Por quê? Porque a agricultura familiar ela vai ocupar 24,3% da área territorial destinada, né, à produção agrícola, ou seja, das propriedades rurais no Brasil. Então, mesmo que ela represente, que a agricultura familiar, né, detenha de quase 85% dos estabelecimentos rurais, em termos de quantitativos, em termos de área não, ela vai sair prejudicada. Por quê? Porque ela não chega a ocupar 25%, ela não chega a ocupar um quarto, tá, da área das propriedades rurais no Brasil. Em contrapartida, a agricultura patronal, ela ocupa quase 76%, né, da área rural no Brasil, apesar dela ser, por exemplo, em termos quantitativos, em termos numéricos, tá, bem reduzida em relação à agricultura familiar. Ela só chega a ocupar 15,6% do número de propriedades. Então, assim, existe uma discrepância aí. Ou seja, a agricultura patronal, ela apresenta uma pequena quantidade em termos quantitativos, de unidades, mas ela apresenta uma elevada proporção, um elevado percentual em termos de ocupação de área, que é importante. Tá? E isso, por exemplo, é revelado no índice de Gini, né, que estuda, por exemplo, as desigualdades no Brasil. Então, desigualdades, por exemplo, na estrutura fundiária, desigualdade da riqueza, da renda. Tá? Então, esse índice ele varia de 0 a 1 e vai mostrar que a estrutura fundiária no Brasil ela é muito desigual, porque o índice Gini revelado mais recentemente mostra que essa estrutura representa 0,82 no índice que varia de 0 a 1. Né? Então significa que é muito, muito concentrado, tá, a propriedade da terra no Brasil, ou seja, pertence a uma minoria da população. Bem, aí nós temos nessa conjuntura de análise histórica, né, da concentração fundiária, alguns mecanismos que foram utilizados pelo Estado, né, para a presença e a manutenção, a continuidade dessa estrutura arcaica. Tá? Então, assim, um dos primeiros mecanismos utilizados pelo Estado, né, no contexto de colonização no Brasil, foi a instalação das capitanias hereditárias, que a gente já estudou.
Então, as capitanias hereditárias, que eram 12 capitanias, né, que eram governadas, na verdade, 15 capitanias governadas por 12 donatários, tá, foi uma forma do governo geral, né, administrar o território e evitar invasões estrangeiras. Tá? Então, para atrair migrantes, o que o governo fez? Sobretudo migrantes portugueses. Tá? Concedeu, né, por meio das chamadas Seis Marias, tá, a doação de grandes extensões de terras, né, para essas pessoas que vieram para o Brasil. Então, eram pessoas muito próximas à coroa portuguesa. Tá? Então, o que dizia Seis Marias em Portugal? Que o governo doava, cedia as terras para as pessoas explorarem, porém as pessoas não teriam título perpétuo. Mas aqui no Brasil, os donatários doaram essas terras, grandes extensões, só que a título perpétuo, ou seja, os primeiros donos de terra no Brasil, de grandes extensões, né, eles repassaram essa propriedade para os seus descendentes. Então, isso manteve essa estrutura de grandes latifúndios no território brasileiro. Então, os direitos sucessórios, né, eles foram concedidos pelos donatários. Depois, entre 1822, né, com a chegada da coroa, até 1850, você tem um sistema de posse, tá? Ou seja, você tem um processo, tá, em que há a posse da terra, né, via concessão do Estado, que dizia o seguinte: era dono da terra quem ocupasse. Então, quem já estivesse na terra ficava dono da terra, né, reconhecido pela coroa da época. Né? Em 1850, nós temos a Lei de Terras. Né? Essa Lei de Terra tornava a posse de terra do sistema anterior uma forma ilegal, então ele instituía a venda e a compra de terras. Isso foi muito prejudicial porque só um pequeno grupo, né, de pessoas, sobretudo as oligarquias, tiveram acesso à compra de terras. Então, por exemplo, pessoas livres, escravos livres, tá, não tiveram condições de comprar terra porque não tinha dinheiro, não tinha trabalho. Então a terra ficou concentrada, a forma de acesso à terra ficou muito concentrada, tá, por exemplo, a um pequeno grupo de pessoas vinculadas à coroa. Então, a Lei de Terras em 1850 foi um avanço, mas ao mesmo tempo esse avanço foi muito reprimido. Avanço porque você tem já agora o reconhecimento do Estado da aquisição de terras, né, da compra da terra, tá? Porém, nem todos tiveram a possibilidade dessa compra. Né? Aí o que acontece? Nesse cenário, conflitos. Conflitos que se estendem, né, em todo o período imperial, chegando até o período republicano. Tá? Então há o surgimento de conflitos e há o surgimento de movimentos sociais, como, por exemplo, as chamadas Ligas Camponesas no Nordeste, né? A CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, o movimento dos Sem Terra, o Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que surgiram em função dessa estrutura concentrada. Havia necessidade de uma reforma agrária no território brasileiro. E muitos desses movimentos foram amplamente combatidos pela ditadura militar. Por quê? Porque as ligas camponesas, tá, elas surgem exatamente no período de instalação da ditadura militar, assim como esses movimentos sociais no campo. Elas surgem em função da necessidade de reforma agrária, mas, infelizmente, num período de ditadura que foram muito combatidos. Mas muitos resistiram, como o MST, a CONTAG, né, que depois viraram associações. Tá? Então existe uma disputa, esses movimentos, esses problemas, né, instituiu disputas pela terra. Então você tem o quê? A figura de poceiros, de grileiros. Tá? Então, poceiros são aquelas pessoas que ocupam a terra, mas não têm a posse da terra. Tá? E os grileiros são as pessoas que fraudam, né, os documentos. Então, assim, fazem a aquisição da terra de forma muito fraudulenta por meio de cartórios de documentos falsos. Tá? Então, por volta em 1964, já na época da ditadura militar, foi instituído o Estatuto da Terra, ou seja, um marco legal, por exemplo, de reconhecimento da necessidade de reforma agrária, sendo uma primeira tentativa de reforma agrária, que foi reconhecido esse Estatuto da Terra na Constituição Federal de 1988. Então, assim, o que dizia o Estatuto? Né? Tratava sobre a necessidade de reforma agrária, instituindo a terra enquanto a sua função social, que é produzir e oferecer um bem-estar à população. Então, esse processo de modernização, né, da agricultura, da agropecuária brasileira, inclusive essa manutenção, né, de estrutura fundiária atrasada, arcaica, ela vai revelar algumas relações de trabalho no campo. Né? Então, nós temos, por exemplo, o trabalho assalariado temporário, né, que são os trabalhadores diaristas, né, que muitos moram, por exemplo, na periferia da zona urbana, e trabalham no campo, né, trabalham no rural. Isso é muito comum na região sudeste, onde inclusive eles são conhecidos como boia-frias, inclusive também na região sul. Né?
Já na região centro-oeste e nordeste, eles são conhecidos como corumbás. Na região norte, eles são conhecidos como peões. Nós temos o trabalho familiar, como já foi dito, né, que é realizado, né, pela família em pequenas e médias propriedades. Em certas ocasiões, eles contratam terceiros, né, mas a produção geralmente é voltada para a subsistência da família. Nós temos o arrendamento, onde a terra é alugada, tem quem capital, né, para explorar. Então, isso é muito típico, por exemplo, das médias propriedades vinculadas ao agronegócio. Nós temos o sistema de parceria, né, onde, por exemplo, o trabalhador ele acerta com o dono da terra, né, e parte da produção da terra serve para pagar o uso, a exploração dessa terra. Então, é assim o sistema de meada, de meio a meio, né, então é um sistema de parceria. E aí nós temos, infelizmente, a chamada escravidão por dívida, né, que muitos trabalhadores são aliciados, enganados, e aí, né, quando ingressam nas fazendas ou nos postos de trabalho, eles percebem que foram iludidos, aliciados, e aí eles passam a viver em cativeiro e trabalhar sob o formato de dívida, ou seja, eles têm que pagar a dívida para poderem ser libertados. Então, é um tipo moderno de trabalho escravo. Tá? Aqui é só para a gente lembrar, né, para deixar claro para vocês, por exemplo, sobre a Política Nacional de Reforma Agrária. Isso aqui não poderia deixar de ser discutido, porque existe no Brasil, tá, no seu contexto histórico, uma ação política, né, de reforma agrária que já vem com o Estatuto da Terra, como vocês perceberam, mas que se amplia nos anos 90 e nos anos 2000, né, com os chamados Planos Nacionais de Reforma Agrária. Inclusive, essa política foi prevista na Constituição Federal de 88, tá? Por exemplo, em 93, após a Constituição de 88, foi instituída a Lei da Desapropriação de Terras Ociosas, ou seja, terras devolutas, né, para a reforma agrária. Então, quem ficou responsável para fazer essa desapropriação foi o INCRA. Inclusive, o INCRA utiliza algumas características, né, em termos de estrutura das propriedades, tamanho das propriedades, para definir as propriedades que serão destinadas para a reforma agrária. Então, por exemplo, ela define o que é minifúndio, né, que são propriedades muito pequenas, inferior, por exemplo, ao módulo fiscal. O módulo fiscal é uma forma de caracterizar as dimensões da terra, então ele varia de 5 a 110 hectares, dependendo das características, por exemplo, físicas e produtivas de cada cidade no Brasil. Mas assim, não precisa você se preocupar com isso, porque o interessante é que o INCRA, né, para a reforma agrária, ele vai classificar isso aqui, ó, as propriedades em minifúndio, que são pequenas propriedades, né, ou seja, que tem menos, por exemplo, de 100 hectares de terra. Os minifúndios, as pequenas propriedades, elas vão ter entre 100, né, e 300 hectares de terra, aproximadamente. As médias propriedades vão ter, por exemplo, entre 300 e 2.500, né, hectares de terra, e as grandes propriedades vão ter acima de 2.500 hectares de terra. Então, é uma visão geral, né, da forma de classificação por parte do INCRA para a reforma agrária. Aí, para falar, por exemplo, desse novo cenário que se instala no Brasil, né, por exemplo, aqui nós vimos um país, né, cuja caracterização foi a partir das atividades produtivas. Só que hoje, no Brasil, né, em um contexto geral, não se caracteriza mais o rural apenas no aspecto produtivo. Então, hoje já se fala em outras atividades, que nós chamamos de pluriatividades, que se desempenham, que se desenvolvem no espaço rural. Então, muitas pessoas saíram do espaço urbano e foram viver no rural em função de que o urbano já não dão as condições de uma qualidade de vida. O urbano se transformou em espaço de muita poluição e violência, um preço elevado do solo, né, o preço dos imóveis, a diminuição de empregos. Então, assim, vários fatores contribuíram para um movimento migratório, né, das pessoas do urbano para o rural. É o que nós chamamos de neo-rurais. Então, as pluriatividades, ou seja, novas atividades que são utilizadas, que são desenvolvidas no campo, passam a caracterizar hoje o rural brasileiro. Então, nós temos, por exemplo, as indústrias que se instalam no espaço rural, né, que antigamente era só no urbano, mas agora é no rural. Os serviços que são desenvolvidos, o comércio, então, assim, várias atividades passam a fazer parte. Os três setores, na verdade, o setor de serviços, o setor de indústria e comércio também faz parte hoje da realidade do espaço rural. Tá? Então, assim, há um movimento, tá, de reconhecimento do espaço rural como um espaço de vida e trabalho. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, as energias renováveis são muito exploradas nos espaços rurais, né? Então, energia fotovoltaica, energia solar, né, que são típicas de exploração em ambientes
rurais. Daí se falar, por exemplo, em novas ruralidades, tá? Ou seja, novas formas de se explorar o rural. Tá? Inclusive a ruralidade, esse aspecto tradicional, virou uma forma de produção econômica, né? Então as pessoas vão buscar o rural, vão buscar, por exemplo, a tranquilidade do rural, o ambiente, a natureza rural, como uma forma de se sentir bem, né? Então isso gerou no espaço rural possibilidades, né, potencialidades de desenvolvimento da economia. E por fim, né, nessas representações atuais sobre o que é o rural, nesse rural mais humanizado, né, rural, né, se desvinculando mais de uma produção hegemônica, então você tem o que? Outras especificidades no rural, né, vinculado à natureza mais valorizada, por exemplo, as tradições sendo reconhecidas, as relações de amizade sendo também reconhecidas. Então você tem um rural um espaço de trabalho, um espaço de vida, um espaço de habitat. Né? Então isso passou-se a ser revelado em função mesmo do próprio processo, né, desencadeado pela expansão da produção convencional, né, comandada pelo agronegócio, que impacta com a perda de solo, com a compactação e perda de solo, com processos erosivos, desmatamento, por uma produção em escala que não respeita, por exemplo, a dinâmica ecossistêmica. Tá? Então o agrobusiness, né, passou-se a ter uma certa crítica, né, em relação à sua forma de reprodução. Então você tem nessa expansão do agrobusiness, né, do agronegócio, processo de desmatamento, né, a produção baseada nos transgênicos, né, que tem uma certa criticidade porque são sementes geneticamente modificadas em laboratório, tá? O uso de agrotóxicos que passa a contaminar o solo, as águas, sejam elas superficiais ou subterrâneas. Então esse movimento de destruição da natureza, ou seja, de impactos negativos sobre a natureza, despertou, principalmente já nos anos 70, a necessidade de uma visão ecológica da produção. Então, o próprio movimento agroecológico é um movimento, né, que se mistura também às novas ruralidades, a esse espaço neo-rural. Para se ter uma ideia, hoje, por exemplo, enquanto política pública, tá, o governo federal implantou o Cadastro Ambiental Rural, né, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tá? Mas esse cadastro ambiental rural ele faz parte de uma política nacional, tá, de meio ambiente, tá, em que o governo passou, por exemplo, a fiscalizar a exploração das propriedades, né, no que diz respeito aos desmatamentos. Então, por meio de tecnologias como o geoprocessamento ou o sensoriamento remoto, tá? Os departamentos governamentais, como por exemplo as secretarias de meio ambiente, né? Aqui no Piauí nós temos a SEMAR, eles passam a fiscalizar, tá? Por exemplo, a gestão dessas propriedades no que diz respeito à implantação, tá, da reserva legal. Então, as propriedades rurais no Brasil, elas têm que deixar parte das suas terras vinculada à preservação dos recursos naturais no formato de uma reserva legal, né? E aí entra naquele contexto de unidade de conservação. Então, assim, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é um sistema computacional, né, vinculado ao geoprocessamento, em que se cadastra a situação das propriedades no que diz respeito ao tamanho dessas propriedades, sobretudo ao tamanho da área reservada para a preservação, para a conservação. Então foi um avanço das políticas ambientais em função mesmo dos desmatamentos, né, que vinham ocorrendo no Brasil nos últimos anos em função da expansão não só do agronegócio, mas também da pecuária produtiva, né? Essa pecuária mesmo que destrói. Então você tira a vegetação nativa, implanta o pasto e aí dane-se, tá, o equilíbrio ecossistêmico e ambiental. Bem, então essas foram as nossas discussões. Grato pela preferência e espero que tenham absorvido, né, as principais ideias. Vejo que é um debate muito longo, né, e tentei resumir aqui nesse espaço de tempo. Obrigado.